hoje eu vim falar de moda. Eu vim falar de uma pessoa que acertou no look. Porque moda é isso, é você usar as roupas e acessórios que combinam com você, que traduz o seu espírito e o que você representa para o mundo. É por isso que o meu elogio hoje vai para a pulseirinha que o ministro da Economia, Paulo Guedes, estava usando ontem ao defender o novo pacote de medidas econômicas do governo Bolsonaro. Era uma pulseirinha azul, claro, porque menino usa azul, em que estava escrito Apocalipse. Tem algo mais adequado para representar esse governo, especialmente esse ministério, que o Apocalipse? Acertou em cheio, Paulo Guedes. Bom, acho que ninguém tem dúvida que o Apocalipse está chegando no Brasil e que Paulo Guedes e Bolsonaro são seus principais mensageiros, né? Eles criaram até uma secretaria que estão chamando de Secretaria de Desestatização, Desinvestimento em Mercados, mas que aqui a gente vai chamar de Secretaria do Apocalipse. E para que serve essa secretaria? Em primeiro lugar, serve aos interesses do mercado, da turma do faz-me rir. Nos governos petistas, os investimentos nas empresas públicas dispararam, fortalecendo o nosso patrimônio. Todo mundo conhece um vizinho, um parente, um amigo de faculdade cuja vida melhorou ao passar em concurso público para trabalhar em estatais como Petrobras, Eletrobras, BNDES, Casa da Moeda. Só que desde o governo golpista de Michel Temer, a verba destinada ao investimento das empresas estatais caiu absurdamente e continua caindo com o governo Bolsonaro. O que nós estamos vendo agora com Bolsonaro e Guedes é o desmonte das nossas empresas. Deixam de investir, demitem funcionários, tornam as empresas cada vez mais obsoletas e ineficientes para justificar a sua venda. É o que vem acontecendo com os Correios, a Caixa, o Banco do Brasil e a nossa querida Petrobras. Todas são símbolos nacionais e são lucrativas. Paulo Guedes e Bolsonaro já anunciaram a venda de várias empresas públicas. Empresas que são nossas, do povo brasileiro, nosso patrimônio. O que a gente tem a ver com isso? Tudo! Porque essas empresas que serão vendidas fornecem serviços básicos como luz, gasolina e água, por exemplo. E além disso, quando uma empresa estatal é vendida, ela deixa de pertencer a você e a mim, ao povo, e passa a pertencer a uma instituição privada qualquer. Ou seja, os lucros que essas empresas dão passam a ir para os seus acionistas, seus donos, que vão embolsar esse dinheiro ou investir em novos negócios para ganharem mais dinheiro para eles. Já os lucros de uma empresa estatal vão para os serviços públicos, como a saúde e a educação, por exemplo. Ah, mas as empresas públicas não funcionam direito, é melhor privatizar para melhorar o serviço. Tá bom. Então me fala aí quantas vezes você espumou de ódio por causa da sua empresa de telefonia celular. O serviço é ótimo mesmo, né? Pois é, as telecomunicações foram privatizadas em 1998 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que vendeu a Telebrás. Foi também ele que vendeu a Vale do Rio Doce, que logo passou a se chamar Vale S.A. E essa mudança de nome foi quase uma profecia, porque menos de 10 anos depois, o Rio Doce foi de fato destruído. A mineradora foi vendida em 97 por um dinheiro que representava uma merreca perto dos lucros que a empresa dava. E foi justamente a Vale a responsável pelas tragédias de Brumadinho e Mariana, que mataram centenas de pessoas, além dos danos irreparáveis ao meio ambiente. Não foi acidente. As denúncias que tramitam no Ministério Público indicam que a Samarco foi negligente na manutenção das suas barragens, o que causou o maior desastre ambiental de nossa história. A Samarco é uma empresa privada, controlada por outras empresas maiores, entre elas a Vale. Após a tragédia de Mariana, uma das controladoras da Samarco sofreu duras consequências fiscais no Reino Unido, seu local de origem. Enquanto isso, aqui, a Vale e a Samarco seguem impunes e sem cumprir as promessas feitas às vítimas. 4 anos após esse crime ambiental sem precedentes em Mariana, milhares de trabalhadores seguem desempregados. Famílias estão desassistidas, a população está contaminada por metais tóxicos e todo o ecossistema regional foi profundamente comprometido. Tudo isso porque quando uma empresa é gerida por uma instituição privada, quando busca somente o lucro, a responsabilidade social, os interesses da população ficam em segundo plano. O que é bom para os negócios, muitas vezes, não é bom para a sociedade.
Vale tudo pelo lucro? Entendemos que o conceito de soberania nacional como a autonomia de uma nação para decidir os seus rumos. Mas e quando os interesses dos acionistas se esbarram com a soberania nacional? Soberania e capital estrangeiro são compatíveis? Voltando ao governo Fernando Henrique, o lucro com a venda de grandes empresas atingiu a cifra de 78 bilhões, mas os anos 90 não foram generosos com a população brasileira. O alto índice de desemprego, o baixo poder de compra, a profunda desigualdade social não foram solucionados. Durante os governos do PT, o Estado volta a ter protagonismo como indutor de investimentos em setores estratégicos, sem necessariamente monopolizar a economia por completo. Nessa época, a Petrobras era alvo de inúmeras críticas do mercado e da mídia pelos gastos com perfurações em águas profundas. Especialistas diziam diariamente que o governo estava jogando dinheiro pelo ralo, até que a descoberta do pré-sal foi anunciada. Resultado de bilhões de reais investidos em ciência e tecnologia de ponta para que o Brasil tivesse a dianteira do mundo na extração em águas profundas. Esse tipo de investimento jamais seria atrativo para uma empresa privada, pois a sua lógica é simples. Lucro imediato. É óbvio que ninguém quer perder dinheiro, mas o governo precisa implementar ações estratégicas que, por mais que no curto prazo não pareçam ser compensadores, no longo prazo são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Falando em Petrobras, vocês viram que aconteceu hoje um mega leilão de 4 áreas de petróleo na Bacia de Santos, né? Para começar, essas áreas de pré-sal são grandes acumulações de óleo leve de excelente qualidade e de alta produtividade. Ou seja, ela produz vários subprodutos do petróleo a um custo competitivo em relação a outros grandes produtores mundiais. Desde 2010, a União autorizou a ceder onerosamente à Petrobras o direito de produzir o volume máximo de 5 milhões de barris equivalentes de petróleos em determinadas áreas do pré-sal. Isto é, a estatal já possui uma estrutura de exploração dos blocos ofertados hoje. Mas essas áreas têm potencial de produzir muito mais que esse volume máximo. Ou seja, esses excedentes poderiam gerar uma renda extraordinária para a União e todos os estados e municípios brasileiros. Segundo o estudo da Associação de Engenheiros da Petrobras, o Estado brasileiro arrecadaria 987 bilhões com a exploração de petróleo. Dessa receita, 270 bilhões seriam destinados aos estados e municípios. O leilão de hoje, que pretendia entregar a exploração dos nossos maiores patrimônios naturais para as empresas internacionais, poderia trazer aos cofres públicos 653 bilhões, ou seja, 343 bilhões a menos do que teríamos se a própria Petrobras executasse a exploração de forma direta. Apesar do Bolsonaro ter oferecido pré-sal de bandeja à China Oriente Médio durante as suas últimas viagens, o resultado do mega leilão de hoje não foi exatamente o que o governo esperava. Das 14 empresas habilitadas, só 7 apareceram, um sinal de desconfiança e desinteresse, justamente no dia em que a estatal petrolífera saudita fez oferta pública inicial de ações na bolsa. Assim, o mega leilão foi dominado pela Petrobras e arrecadou 70 bilhões, cerca de 2/3 do total esperado. Ou seja, a estatal teve que comprometer recursos que poderiam ser utilizados em outros investimentos para pagar à União pelo direito de explorar as bacias oferecidas hoje. Amanhã vai haver mais um leilão. E apesar das críticas da Federação Única dos Petroleiros, que alertou que a desnacionalização das nossas reservas de petróleo terá consequências graves para a soberania, a economia dos estados e municípios e o meio ambiente. Veja o descaso do vazamento do óleo cru nas praias do Nordeste. O governo, que havia prometido socorrer estados e municípios caso os senadores votassem a favor da reforma da Previdência, conseguiu arrecadação para reduzir o déficit nas contas públicas. Mas eles não vão parar por aí. A meta é vender as áreas de distribuição de refino, com biocombustíveis e produção de gás, para que a Petrobras se especialize somente na extração de óleo cru. E por que isso é ruim? Porque se a exploração do petróleo fica apenas nas mãos da Petrobras, que é uma empresa pública, a política de preços da gasolina atende aos interesses da sociedade, não apenas dos acionistas, além de reduzir a dependência da importação do petróleo e seus derivados, porque a gente produz tudo aqui. Quando a gente entrega a exploração do nosso petróleo a empresas estrangeiras, a gente perde essas vantagens.
Isso não afeta só o preço da gasolina do seu carro. Influencia até no preço do tomate que você compra no mercado, que vai de caminhão, da plantação até a loja, e para isso gasta combustível. Ou seja, na ponta do lápis é menos verba não apenas para a execução de grandes projetos, mas também menos verba para a execução de políticas sociais importantes para a parcela da população, ou a que mais depende do Estado. Tudo isso em momento de ascensão das desigualdades sociais. Dessa vez, o Deus Mercado não atendeu às preces dos mensageiros do Apocalipse.